é lamentável dizer, há muitos que querem ser pastor e não é errado, nós vamos falar isso daqui a pouco. Não é errado querer ser pastor. Lá em 1 Timóteo 3, primeiro, a Bíblia diz que quem deseja, excelente obra, almeja, deseja. Há muitos que querem ser pastor na ilegalidade. Não foram chamados, querem apenas o título de pastor para se arrogarem, não querem trabalhar. Tem muito aí que não quer trabalhar e quer ser pastor para explorar o povo. A verdade tem que ser dita. São pessoas que querem títulos para se promoverem. Tem pessoas aí, porque deixa eu dizer uma coisa, Deus nunca chamou ninguém desocupado, eu já falei isso aqui. Todos que Deus chamavam, trabalhavam. Os apóstolos trabalhavam, eles não deixaram as missões que eles desempenhavam, porque não tinha outra coisa a fazer. Tem uma pessoa aí que não trabalha, não faz nada, aí diz assim, eu fui chamado para ser pastor. E não é assim não. Você só pode ser pastor, como está lá em Hebreus 5. Ninguém toma essa honra para si se Deus não o chamar. Ninguém. Então, Jesus está dizendo, eu tenho legalidade. Há muitos que se auto-intitulam pastores. Às vezes se revoltam com a igreja, se revoltam com o sistema, vai ali e abre uma igreja ou um salão, e aí fica metendo taca nos outros. Mas quem te deu legalidade? Será se você tem um histórico lá atrás para provar que você é legal para ser pastor? Um verdadeiro pastor, está afirmando à direita, irmão? Um verdadeiro pastor, ele não é visto apenas pelo título acadêmico, pela boa fala, pela boa pregação, mas sim pelo amor e pelo trabalho que ele desempenha com as ovelhas. Se ele não tiver isso aqui, o ministério dele é ilegal. Há muitos que têm um título, pastor, doutor fulano de tal, mas está na ilegalidade, não trabalha por amor. Então, só pode ser pastor se fizer o quê? Se tiver amor às ovelhas. É assim que é pastor. O pastor que tem amor, se tiver salário, ele é pastor. Se não tiver salário, ele é pastor. O pastor que tem amor, se tiver muita gente, ele prega. Se não tiver muita gente, ele prega. O pastor que tem amor, quando a ovelha não está na igreja, ele vai atrás dela. Ele não quer, não é só dízimo de ovelha. Ele não quer só salário de ovelha. Ele não quer só os bens da ovelha. Ele quer o amor e o crescimento da ovelha. Porque tem muitos que são contra. Eu vou falar daqui a pouco. Não sei o que, vocês podem observar que o apóstolo São Paulo, como ele tratou bem os irmãos de Filipos, quem foi que cuidou bem de Paulo depois? A igreja de Filipos. Olha, se você é um pastor que ama as ovelhas, cuida das ovelhas, zela pelas ovelhas, e ela vê que você faz isso por amor a ela e não por interesse, essa ovelha vai cuidar bem ou não vai? Essa ovelha vai amar ou não vai? Não é exigindo salário, não é exigindo posição, não é exigindo dízimo. É você cuidando da ovelha. Ela vai sustentar você. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Uma igreja que ela respeita o seu pastor, o pastor respeita ela, ele serve bem, o irmão está doente, ele visita. Olha para cá, o irmão está doente, ele é o primeiro a visitar. O irmão está na prova, ele está lá. O filho da irmã, que até às vezes não é crente, vai preso, o pastor está lá na cadeia. É assim ou não é? O irmão está doente no hospital, o pastor está presente, acompanha. Vem um ato fúnebre ou alguém morre, o pastor é o primeiro a chegar, é o primeiro a comprar o caixão. Ele fica no ato fúnebre até o dia amanhecer, não é assim? Ele fica lá na sentinela, passa a noite toda. Eu pergunto aqui a vocês dois, essa igreja vai amar esse pastor ou não vai? Vai sim, com certeza. Sim ou não? Aí pronto, agora o pastor é o tempo todinho dormindo, só vai buscar o salário dele, não visita um crente, é só atrás de dinheiro na casa de crente. A igreja vai amar esse pastor? Esse é o pastor que chora pelas ovelhas, cuida das ovelhas. A igreja diz assim, meu pastor é meu pastor. É assim. E eu vou dizer aqui uma coisa, olha para cá, está filmando aí direito, irmão? Se o pastor, ele faz esse trabalho, eu não vou discutir questão de dízimo aqui nada, que eu vou depois gravar uma live especial sobre isso, mas eu estou falando aqui do bom pastor. Se o pastor cuida bem, se o pastor trata bem, se ele fizer isso, é direito da igreja recompensá-lo ou não? E eu vou mostrar na Bíblia. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Me vê aí 1 Coríntios 9, 7. Quem jamais milita a sua própria custa. Ei, para aí, como é que diz? Quem jamais milita a sua própria custa. Quem milita a própria custa? Mas rapaz, vai. Quem planta a vinha e não come do seu fruto. Quem é que planta uma vinha e não come do fruto dela? Vai, é verdade, vai. Ou
Quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Aí quer dizer que o vaqueiro... Bota pra cá, irmão. Tá filmando direito hoje aí? Quer dizer que o vaqueiro, ele vai lá no curral, ele sofre, ele pega... Agora preste bem atenção. O vaqueiro vai lá no curral, ele pega a novilha, ele capina, ele roça, ele vai ver se ela está doente. Se tem uma feridinha lá, ele vai lá, bota a bicheira, tá lá, mas ele bota o remédio para combater a bicheira. Se ele vê que ela está mancando, ele ajeita a perninha dela. Ele está o tempo todinho. O vaqueiro, na hora que chega no curral, quando ele trata bem os animais, o que os animais fazem? Já vão encostando. Não é assim? Já vai encostando. Tem vaqueiro aí que ele bota, pode ter 1000 cabeças de gado na fazenda, mas ele bota o nome de cada uma. O dono da fazenda, que é o capitalista, ele vai lá só saber se tem o boi, se tem um bom pasto, para ele ganhar dinheiro. O vaqueiro não. O vaqueiro, ele tem paixão pelo animal. Ele cuida como se fosse dele. Aí ele chama a vaca mimosa, não é assim? Ele chama a mimosa, ele chama a branquinha, ele chama... Cada um. Aí eu pergunto, ele não tem direito trabalhou tanto com a vaca, ele não tem direito de beber um leitinho dela? Hein? Eu estou falando aqui daquele pastor que tem chamado, que não vai entrar em ministério para ganhar dinheiro, para fazer negócio, para fazer de crente bolsa de valor. Eu estou falando aqui daquele pastor que se sacrifica, daquele pastor que ama, daquele pastor que zela, daquele pastor que não abandona a igreja, a ovelha, daquele pastor que está com a ovelha o tempo todo, daquele pastor que visita a ovelha. Ele tem direito de participar? Ele tem direito de comer? Agora olha para cá. Deus diz que é para a igreja sustentar o pastor, não é para a igreja enricar o pastor, não. Deus não te chamou para ser mega empresário, meu pastor. Deus não te chamou para ser dono de avião e dono de empresa. Deus te chamou para viver o ministério de luta e sofrimento e sustentado pela igreja. Sustento, não é riqueza, é sustento. Porque preste bem atenção, tem irmão que é contra sustentar um pastor. É contra dar uma coisa para o pastor. Isso é antibíblico. Se o pastor trabalha, está aqui na Bíblia. Se ele trabalha com amor, se ele zela por você, é dever seu. Com amor, ajuda esse obreiro. Sim ou não? Agora preste bem atenção. Está filmando aí direito, irmão? Olha para cá. Um pastor que amanhece o dia, 5 da manhã, está nos pés de Jesus, orando pela igreja, orando pelo rebanho. Aí quando dá 8 horas, ele está comendo Bíblia. Aí quando dá 9 horas, ele está na igreja, sai 12 horas. Aí ele vai visitar crente, ele dá palestra, ele atende, ele faz sermão, ele faz Bíblia. Só por esse lado, ele merece? Só por isso. Eu estou dizendo aqui, é só por isso. Se tu é contra, tu é contra a Bíblia. Quer ver mais? Vamos lá. 1 Timóteo 5,17, vê aí, se não me foge a memória. É a Bíblia, se tu se zangar é com a Bíblia. Os presbíteros que governam bem... Epa! Isso aí está na Bíblia ou é em qualquer livro? Não, é na Bíblia. É na Bíblia? Tu não está inventando, não? Não. Como é que diz aí? Os presbíteros que governam bem. Que governam bem, administram bem, dirigem bem. Vai. Sejam estimados. Sejam estimados. Por dignos de duplicada honra. Por digno de duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Tem 2 maneiras da igreja remunerar bem seu pastor. Primeiro, se ele é um grande administrador, se ele sabe lidar com as finanças, se ele sabe lidar com o social, se ele sabe lidar com o crescimento da igreja, a igreja deve remunerar ele bem. É assim que está dizendo? Agora também o outro, aquele que se aplica na palavra, aquele pastor que é pesquisador, que é estudioso, ele estuda a Bíblia, ele compra livros, ele se dedica, tem que ser bem remunerado ou não? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, meu irmão. E tu quer ver mais? Vamos lá, Gálatas, eu estou só citando Bíblia. Gálatas 6,6. Olha o que Paulo diz aqui. O que tu deve fazer com um pastor? Eu estou falando de pastor que trabalha, de pastor que estuda a Bíblia, de pastor que é dedicado, de pastor que visita a ovelha, de pastor que chora com a ovelha, de pastor que ama a ovelha. Vai. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Se a igreja vê, o irmão, olha irmão, o irmão sincero, o pastor orienta, o pastor instrui, o pastor estuda, o pastor lê, o pastor pesquisa, o pastor vive em oração, aí o membro chega lá, o pastor orienta. Aqui esse versículo não é dizendo que é para o pastor explorar ninguém, não. Não é dizendo que o pastor deve ficar no púlpito exigindo dinheiro, não. Mas quando ele trabalha, quando ele reparte o que Deus deu para ele, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele deve partilhar com aquele que o instruiu. Jesus, ele mostra que nós não podemos ser nem ladrão e nem...
Olha, você que é pastor, porque tem pastor que na hora que vê um irmão, Jesus mandou o senhor me dar esse carro. É mentira, Jesus não manda ninguém dar carro assim não. Olha lá esse irmão. Irmão, cadê o irmão que Deus tocar no coração para me dar um terno? Pode mandar esse pastor e caçar o que fazer. Jesus não mandou ele ficar em púlpito pedindo coisa para crente não. É um pidão, desespero. Não pode ver um político que é pedindo terreno para a igreja, não pode ver um político que é pedindo tijolo. É uma coisa feia. Não é assim? O político tem que vir para a igreja é assistir culto, ouvir a palavra. Terminou o culto, pronto. Quem tem que construir é a igreja. Quem tem que fazer o social é a igreja. Se ele quiser dar de livre e espontânea vontade, por amor, ele o faça. Mas não é nossa missão. Eu nunca andei, irmão. Jesus está me dizendo que ele vai tocar aqui num crente e esse crente vai me dar um carro. Vai trabalhar. Larga isso de mão. Então, ó, legalidade. Quem tem legalidade, olha para cá. Quem é chamado, que sabe que Deus chamou, acredita que Deus vai providenciar sempre o necessário para a sua vida. É isso aí. Quarto, educação. Jesus está dando um modelo de pastor que ele não está botando o outro para fazer. Ele mesmo faz. Está vendo aí? Tem pastor que é só o seguinte: cadê o diácono? Vai fazer, diácono. Cadê a irmã de ciclo de oração? Vai fazer. Nós temos que dar oportunidade para todos, mas também o pastor tem que estar dentro. Tem que estar envolvido. Então, olhe bem, aqui ele está falando de educação. Jesus assim, o porteiro, leia de novo. E o porteiro faz o quê? O porteiro abre. Olha para cá, educação. Jesus é quem vai abrir a porta. Essa semana eu fui num médico e quando cheguei lá, eu disse até para minha esposa. Aí quando cheguei, na hora que chamaram meu nome, quem veio me chamar foi o próprio médico. Cadê o pastor Oziel Gomes? Aí eu disse, rapaz. Aí ele esperou eu me manifestar. Quando eu me manifestei, ele abriu a porta e esperou eu passar. Quando eu cheguei no gabinete dele, ele abriu a porta e esperou eu sentar. Aí foi que se sentou. Isso é o quê? Educação. Isso não é diploma não, isso é o quê? Educação. Educação. Vocês já imaginaram como é que Jesus trata as ovelhinhas dele? Ele trata as ovelhas dele com educação. Tem pastor que quer que a ovelha... só trate ele, é o bichão, é o grandão. E aqui está diferente. Jesus é quem abre a porta. Eita, glória a Deus. Rapaz, eu não sei não. Nós estamos pregando errado. Eu não sei não. Porque é por isso que Bíblia é negócio sério. Não é Jesus que... Lê aí. O porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Hein? O porteiro abre. Ele é quem abre, ele tem educação. E aí depois que ele abre a porta, o que ele faz? Chama pelo nome. Ei, pronto, bem aí. Como é que ele... Jesus é educado. Jesus vai lá. Irmão, eu não sei não. Jesus vai lá, abre a porta. Entra Pedro, entra Maria, entra Francisca, entra João. Entra e senta chamando pelo nome. Olha, eu li um autor, Mike Ossoff, ele diz assim, é um egípcio, ele diz que a maior lei do marketing é uma pessoa conhecer o nome da outra. Uma pessoa se sente feliz, não é assim? Tem pastor aí que não sabe nem o nome dos crentes da igreja dele. Eu não estou falando de mega igreja, eu estou falando até dos próximos. Ele vai falar com o irmão, é na maior prepotência, é na maior arrogância. E eu ainda vou dizer mais, isso é diferente. Tem pastor que ele sabe quem é rico na igreja e quem é pobre. Quando é o rico, ele trata bem. Amado, querido, disponha. O que o irmão quer? Quando é um rico. Quando é um pobrezinho, diga, irmão, o que a senhora quer? Eu já estou de saída, olha, estou de saída. O meu chofé já está me esperando ali. Sei não. Jesus é educado. Abre a porta. Rapaz, é negócio sério. Manda a ovelha entrar e ainda faz o que com elas? Chama pelo nome. Sabe o que é chamar pelo nome? Não é só educação, é intimidade. É honra. Eita, é relacionamento. Oh, glória a Deus. Eita, pastor, irmão, para você aprender a ser pastor, não precisa tu fazer grandes cursos, não. Como ser pastor, como administrar a igreja, é só olhar para isso aqui. É só tu olhar para isso aqui. O maior modelo do verdadeiro pastor, quem é? É Jesus. Aí vem confiança. Vai lá, prossegue. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Preste bem atenção. Vocês se lembram que lá em João 5, um rapaz que foi curado, era cego, Jesus curou ele. Sabe o que foi que os fariseus, os escribas fizeram? Mandaram ele sair do povoado.
Jogaram o rapaz fora. Jesus não é mal educado, ele não joga ninguém fora. Jesus chega e diz para o homem, não, eu estou contigo. E aqui no texto a Bíblia diz que ele não só tira a ovelha, ele não deixa a ovelha sozinha, ele vai como? Adiante dela. É por isso que a ovelha tem confiança em Jesus. Jesus, irmão, a confiança é porque ele vai adiante dela e ele ainda diz assim, olha, eu dou a minha vida por elas e ninguém as arrebatará. Pronto. Por que tem confiança? Porque Jesus mostra que ele não é fariseu, ele não é mercenário. Jesus, ele não é um pastor que bota a ovelha no curral e tranca a cancela. Eita, tá filmando aí direito, irmão? Olha para cá, olha para cá. Jesus não é assim, olha. Ele pega a ovelha, bota aqui dentro e bota a cancela. Daqui tu não sai. Daqui tu não vai para ali, daqui tu não vai para lá, daqui tu não passa. Ele disse, não, eu sou a porta da salvação. Jesus disse, eu vou dar vida para vocês. Porque ele diz, eu tenho um pasto. Vocês sabem o que é pasto? Pasto é o alimento. Pasto é o que dá vida para a ovelha, é o ensino dele. Eu vou dar um pasto para vocês que vocês não vão precisar buscar em outro lugar. Está lá em João 6, 68 e 69. Pedro diz, para onde iremos nós? Só tu tens palavra. Então Jesus, ele bota a ovelha no aprisco, mas ele não fecha a porta. Ele deixa a porta o quê? Por que ele deixa aberta? Por quê? Ah, é o quê? Fala no microfone, senão o povo vai escutar. Da liberdade, você escolhe. Se quiser ficar, fica. Tem um pasto bom. Mas se você não quiser ficar, ele não obriga. Olha para cá, tu não precisa, querido pastor, brigar com um membro da tua igreja. Tem pastor que fica brigando. Não é para tu ir para Batista, não é para tu ir para Universal, não é para tu ir... Ei, dê pasto para a tua ovelha, seja um bom vaqueiro e não bota cancela não. Bota cancela não, que a ovelha vai. Não fique amedrontando o povo. Jesus disse, olha, eu sou um acesso, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, eu dou salvação para vocês. Entrará, sairá e achará o quê? Eu pergunto, se a ovelha está comendo bem alimentada, ela quer ir para outro lugar? Então pronto. Então olha aqui, ó, Jesus não é um pastor que traz estrago, ele traz salvação, ele traz alimento. É triste dizer, mas tem obreiro que quando vai para a igreja, ele mata a igreja. A igreja nunca cresce com ele, a igreja nunca avança com ele, tudo que ele faz destrói, ok?